Márcia, querida, daqui a pouco eu te respondo. Eu te disse que ia fazer o vídeo. Eu tô falando com a Márcia Brantes pela mensagem do WhatsApp. É que assim, gente, eu tô um pouquinho rouca, boa tarde. Tô um pouquinho rouca, mas mesmo assim eu vou tentar falar sobre esse assunto. O pouquinho que eu sei, como eu já disse em vários vídeos, ninguém é dono da verdade. O que a gente sabe falar é das nossas próprias experiências, né? Então eu vou falar mais um pouquinho da minha. Me perguntaram dessa vez o que eu acho das simpatias. Se simpatias estão certas, se estão erradas, se dá certo, se não dá certo. Tá bem, eu vou falar sobre a simpatia, como eu disse, o pouco que eu sei e as experiências a mim passadas, o pouco que eu aprendi. Ninguém é dono da verdade, tá bem? Então vamos lá. Só que para falar sobre as simpatias, eu vou voltar um pouquinho lá atrás, lá nos nossos antepassados. Então vamos lá. Eu não sei se vocês conhecem. Bom, vamos começar assim. Antigamente, os nossos antepassados, o povo que habitava essa terra, era muito ignorante. A ignorância era tanta ignorância deles, do espírito, que a carne chegava a ser mais pura. É tanto que com isso Deus falava com essa gente face to face, cara a cara. Comia, né, com Abraão, bebia com Abraão, falava face a face com Abraão. Mas depois os povos foram se misturando, a contaminação foi ficando grande a ponto de Deus hoje em dia falar com a gente através de quê? Sinais, sonhos, porque hoje em dia nós estamos muito impuros para que Ele faça uma aproximação tão assim próxima, entende? É muito puro para se misturar com a gente. Mas nunca nos abandona, Ele vive e habita no meio de nós. Para quem entendeu, entendeu. Pronto, então vamos lá. Então o povo era tão ignorante e Deus precisava da matéria. Ele precisava de toda a matéria, porque o povo só acreditava diante da matéria. Então Deus usava os sacrifícios, a matéria, as simpatias, para essas coisas, para fazer com que as pessoas acreditassem nele. Ele precisava guiar essas pessoas para o caminho dele, né? Para o verdadeiro caminho delas. Então, ele usava, assim, as pessoas, por exemplo, todos os nossos antepassados têm um objeto pessoal, como José do Egito, que tinha uma taça de ouro, que ele só se concentrava enquanto bebia alguma coisa nessa taça. Quem mais? E todos eles tinham. Davi tinha uma espada, penso eu, acho que um anel, são vários objetos, símbolos, objetos. Que mais? Davi, José tinha a taça. Quem foi o outro, meu Deus do céu? Ai, que eu esqueci o nome na hora. Gente, é que eu não copio nada. Vai vindo assim e a gente vai falando. Eu não faço aquele script lá, aquelas coisas que vocês dizem aí. Programo tudo, vai saindo. Então, José do Egito tinha a taça. Meu Deus do céu, como é que pode? Moisés tinha um cajado e por aí vai. Cada um tinha um objeto ali que ele usava para afirmar sua fé, entende? Então Deus pedia sacrifício de animais, essa coisa toda, que era para o povo crer que ele estava ali no meio deles. Era a forma de Deus se mostrar presente no meio deles, era usando a matéria. Então, o que aconteceu? Só que essa gente começou a usar esses mesmos sacrifícios, já o sangue do animal, eles queriam mais poder. E o sangue do animal já não valia, já tinha que ser de criança. De criança, pedofilia não é da agora. De criança, como acontece até hoje, de criança, por causa de muitas pedofilias, sexo pagão, aquela coisa toda, eles começaram a pegar bebês e até no útero da mãe, porque ele sabia que era uma virgem de verdade, que ninguém tinha tocado na carne ainda. Então, essas coisas, assim, gente, quase nada mudou, continua até hoje, só que em maneiras diferentes. Mas se você for ver certos acontecimentos por aí e conciliar uma coisa com a outra, vai ver que nada mudou, só tática, tá bem? Então, pronto. Então, aí Deus foi proibindo o sacrifício, proibindo essas coisas, porque viu que o povo começou a levar para o lado da maldade. A busca de poder já não faziam sacrifício animal, já estavam fazendo sacrifício humano. E diante da ignorância do ser humano, para não deixar com que seus filhos pequem mais, Deus foi proibindo essas práticas. Pronto. Então, vamos lá agora às simpatias. Simpatias. O que eu penso da simpatia? Eu não sei se alguém conhece a história de Saul e Jacó,
que eram gêmeos. E Jacó já era um 71, né? E já enganou o irmão desde o útero da mãe. Uma história, uma forma deles falarem que aqui se faz, aqui se paga, e aquilo que você dá para o outro comer, você vai ser obrigada a comer um dia para perceber o sabor que tem. Só assim você vai entender o que está dando para os outros comer. Isso eu digo em parábolas porque é atitudes. Então, o que aconteceu? Jacó e Saul eram filhos, eram gêmeos. Nasceram da mesma mãe, gêmeos. Não sei se para quem conhece essa história, só que a mãe dos gêmeos puxava mais para o lado de Saul. É uma longa história, gente. Se eu for contar tudo aqui, vai ficar difícil. Então, a mãe, puxando o saco, às vezes a própria mãe cria inimigos ali entre os irmãos com certas atitudes. A própria mãe criou ali a divergência de inveja e tudo, porque tinha aquela coisa do primogênito, a fraqueza da carne, o outro acaba vendendo a sua parte primogênita para o outro, gosta de comida, é a gula, aquela coisa toda. Vamos ver a história que se eu for contar aqui vai ficar comprida. Pronto. E Jacó enganou seu irmão. Jacó enganou seu irmão a ponto de ser abençoado como filho primogênito, é coisa que tinha da época. Então, o que aconteceu? Saul, na hora da ira ali, da hora da raiva, que descobriu que foi enganado pelo irmão, a mãe dele mandou com que ele fosse para a casa do tio dele. Tá ficando escuro, gente. Portugal tá tão escuro. Bom, mas vocês precisam ouvir no MV. Então, a mãe dele, que eu acho que se chamava Rebeca, não tenho certeza, mandou com que ele fugisse para a casa de Labão, o tio dele. Mas aí você vê, o pai deles era um homem de Deus. Ela, a mãe, já tinha sido de outra tribo, de outra raça, outras culturas e religiões, mas teve filho ali. Assim a forma de Deus limpando os frutos entre nós. Misturando a raça boa com a raça ruim. Mas é claro que um vai puxar a raça ruim. É a forma dele limpando ali a terra, torroca. Então, o que aconteceu? Ele fugiu para a casa de Labão. Só que quando chegou lá, Labão era muito mais enganador do que Jacó. Deus levou Jacó ao lugar certo. Ele precisava passar por toda a enganação que ele fez as pessoas passar para que ele sentisse a mesma coisa. Eu vou procurar luz. Para que ele sentisse a mesma coisa e percebesse o que ele estava fazendo com os outros. Daí, se ele fosse continuar no erro, já era um problema dele. Então, ele foi para a casa de Labão e ele se apaixonou por Raquel, uma das filhas de Labão. Mas Labão, naquela época, tinha que sempre, na cultura deles, ia casando a mais velha para a mais nova. Então, o que aconteceu? Labão enganou Jacó. Labão enganou Jacó e disse para Jacó, você vai trabalhar para mim durante 7 anos, eu te dou minha filha para casar com você. Tá bom, só que quando, no dia do casamento, ele não casou com a Raquel, a mulher que ele esperava. Por aí começou ele a ser enganado para aprender. Trabalhou durante 7 anos para Labão, seu patrão e tio. Foi enganado durante esses 7 anos. Na hora do casamento, ele casou com a mulher errada. Não casou com a mulher que tinham lhe prometido, casou com a mais velha, que por acaso lhe deu muitos filhos. E aí vocês vão ver a história de inveja, cada um tem o que merece. A inveja entre Raquel e a irmã, porque a irmã tinha... E tal, e Raquel também não se desgrudou dos deuses do pai dela, nem da cultura e religião, enquanto a outra, que mereceu todos os filhos. Ai, gente, é uma longa história, é complicado e complexo demais para contar aqui, que eu quero falar da simpatia. Eu já sou enrolada para falar, eu quero falar tudo de uma vez. Eu vou procurar a Luz e a Beth atrás de mim, gente. Fica igual cachorro andando atrás de mim, olha. Então, o que aconteceu? Aqui tá ótimo, perfeito. Então, o que aconteceu? Sentei. Então, o que aconteceu? Ele se casou e tal, aceitou, né? Mas ele continuava apaixonado com Raquel. E uma ordem para eles era uma ordem. Ele tinha que ficar ali, na casa do tio Labão. Então, ele falou com Labão, então eu trabalho para o senhor mais 7 anos e o senhor me dê Raquel como minha esposa. Ele trabalhou mais 7 anos, 14 anos. 14 anos, sem receber pagamento, só enriquecendo o tio e patrão. Depois desses 14 anos, ele já tinha... Aí ele recebeu Raquel como sua esposa, a mulher da vida dele, a mulher com quem ele amava de verdade e tal. Mas teve muita dificuldade para ter filho com ela. E aí vocês vão entender a história lá, tem que ler o porquê que certas coisas atrasam na vida da gente. E aí, 14 anos trabalhando para Labão, sendo enganado durante 14 anos. Casou com Raquel. Só que ali deve ter divergências, né? Problema ali, familiares, todo mundo vivendo junto, igual tem hoje em dia conosco também. Ele convenceu as mulheres que ele deveria sair dali, mas para sair dali ele precisava de dinheiro. Ele trabalhou 14 anos sem ter pagamento nenhum.
Então, Deus falou, como ele era muito impuro, ele era muito enganador, ele enganava toda a gente, ele mentia em prol do seu bem-estar, para conseguir coisas, conseguir uma venda, conseguir adquirir aquilo. Então, como há hoje em dia pessoas que enganam pessoas em relação ao amor, à matéria, qualquer outra coisa, as pessoas enganam. Quantas mulheres são enganadas por dia, quantas pessoas são enganadas por dia? Então, tá tão escuro. Então, ele trabalhou para Labão, e conversou com Labão, desculpa, gente, conversou com Labão e disse para Labão, então eu vou trabalhar para o senhor mais 7 anos, mas é assim. Aí Deus deu esse sonho para ele, desculpa, gente. Deus deu esse sonho para ele, falou com ele em sonho e mandou ele fazer uma simpatia. Chegamos na simpatia, até que fim. Aí Deus mandou ele fazer uma simpatia, falou com ele em sonho, porque da impureza dele, da enganação, ele ficava impuro, então Deus teve que falar, gente, desculpa, é que eu gosto de explicar tudo muito bem explicadinho, eu sou virginiana, metida perfeccionista. Então Deus falou com Jacó em sonho, porque naquela época não era muito comum nascer animais rajados, com manchas. Eles davam prioridade a macho e fêmea, ao acasalamento de macho e fêmea, que fosse liso, que não tivesse pinta, mancha nenhuma. Porque nos sacrifícios de animais que o Senhor Deus pedia, ele pedia animais sem manchas, sem defeito, de defeito físico ou pintas na pele, que para eles era importante naquela época. Então tinha que ser um animal perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Então eles quase não tinham animais assim, rajados, né? Malhados. Então Deus falou com Jacó num sonho, você vai fazer o seguinte, quando você vê 2 animais cruzando, né? Fazendo bebê, você vai pegar 2 galhos, se eu colocar a mão assim, gente, senão vocês não conseguem ver. Você vai pegar 2 galhos, sentar aqui na posição de lótus. Você vai pegar 2 galhos, vai colocar assim, de modo que você vai ver o animal. Olha, eu vou mirar dentro do meu olho para vocês verem se eu consigo. De modo que você vai ver os animais aqui dentro desse quadradinho, no jogo da velha. Isso é uma simpatia que o Senhor Deus ensinou a Jacó a fazer. Então, o que aconteceu? Jacó começou a fazer isso. E Deus ensinou para ele por sonho. E então, naquele momento, ele começou a perceber que aquele Deus que o pai, que a mãe não, que a mãe era de outras religiões, outros deuses, mas aquele Deus que o pai tinha ensinado, que ele só conhecia através da família falar, existia. Falou com ele intuição, falou com ele durante o sonho. E ele começou a querer mudar dentro de si, ele já não queria mais ser enganador, porque ele percebeu que só era foi enganado durante 21 anos, porque ele enganou muita gente. Então esses 21 anos era o período que ele precisava ser enganado para pagar o que ele fez com os outros. Assim é o Senhor Deus. Você recebe conforme aquilo que você trabalhou, seja o bem ou seja o mal, você vai receber de volta, porque você precisa ter o pagamento do seu trabalho. Então aí ele chamou o patrão e falou com o patrão. E Deus deu sabedoria para Jacó, viu que Jacó estava pronto ali a receber os sonhos, a intuição e tudo, a seguir os conselhos de Deus, porque até aquele momento ele tinha ido por ele mesmo, não tinha ido a lado nenhum. Só tinha feito mal e recebido de volta. Então ele falou com o patrão, então vamos fazer o seguinte. E nisso ele já tinha enriquecido o patrão. Patrão, vamos fazer o seguinte, o senhor... Todo animal que nascer rajado, daqui para frente vai ser o meu pagamento. E todo que nascer liso é do meu patrão. Assim, a gente fica tudo bem entre nós e o patrão vai ver que eu não estou enganando ninguém. E ele começou a fazer a simpatia que Deus tinha ensinado para ele no sonho. E começaram a nascer os animais rajados. Para quem lê a Bíblia sabe e conhece essa história. Mas é muita coisa, gente. Eu estou tentando resumir aqui porque o assunto é longo e já temos 13 minutos, 14 minutos de vídeo. E eu nem falei da simpatia. E aí ele fez isso, os animais começaram a nascer rajados e ele ficou mais rico do que Labão. E aí veio a inveja de Labão, porque dos irmãos também de Rebeca e da outra esposa dele, que eu esqueci o nome da outra. Então veio a inveja dos outros. Ah, que o nosso cunhado, o meu genro, tá ficando mais rico do que eu, já tá mais rico do que eu. Assim daqui uns dias ele vai querer mandar em nós. E aí ele então, sabendo que poderia perder até a vida ali, porque eles queriam ele porque ele dava riqueza. Só que ele também estava ficando rico. Mas eles queriam ele pobre, servindo como escravo pro resto da vida, porque Labão não ia mudar. Mas Jacó mudou. Todos nós temos essa chance, só não muda quem não quer. E então ele
ele programou uma fuga, fugiu. Mas eu não vou falar mais disso, vão ler a história. Simpatias. Então, vocês veem que simpatias, tudo aquilo que você faz com Deus no coração é válido. Se você precisa fazer uma simpatia para se apegar com Deus para o bem, também é válido. Porque a simpatia é um degrau, é um corrimão, é uma pedra que te ergue, entende? Eu, no meu entender, não precisamos de simpatia, porque está tudo aqui. Tudo é o nosso desejo. Eu, por exemplo, eu passo com o senhor Antônio em certos lugares, quando eu vejo trabalho de despacho, como eu vi um dia desse na Fonte da Telha, numa rua em T, eu vi logo que era para separar algum casal. O que eu fiz? Fui lá e desfiz, e onde eu vejo eu desfaço. Eu não pego dinheiro de ninguém. Eu não estou aqui à procura de fama, eu não vivo de canal, não vivo de YouTube, tenho a minha vida normal. Podem ver aí pelas postagens o tempo que eu levo para fazer outro vídeo. Eu vou falar, assunto não falta, mas eu vou falando conforme aquilo que vai vindo. Me fizeram essa pergunta, o que eu achava de simpatia. Então eu estou respondendo, eu não vivo disso, eu tenho minha vida, tenho 3 filhos, trabalho, tenho minha vida. Daqui a pouco tem que entrar para fazer janta, que já são quase 18 horas, já são 18 horas em Portugal. Tem que fazer a jantinha. Então é assim, gente, tudo está no nosso pensamento. Você pode ver que todos eles ensinam da mesma forma, porém cada um a sua forma, cada um de um jeito. As religiões te ensinam que você tem que ter fé e foco. Olha para você ver que tem que ter fé e foco, que até o ladrão tem fé e foco. Primeiro ele tem foco no banco. Depois na hora que ele chega na frente do banco, ele vira e faz assim, ó. Oh, meu Deus, tá errado, né? O que valeu ali não é a fé, porque isso pra mim não é fé. Já só dele escolher essa profissão já mostra que ele não é nada inteligente, é um grandíssimo burro. Aqui se faz, que se paga, por isso. E quanto mais esperto, mais tolo é. Então, todos, olha, o livro do segredo, que não tem nada a ver com religião, todas as outras coisas que ensinam sobre mente, desejo, universo, tudo à volta disso se chama mente. Deus, quando construiu o mundo, ele não precisou de pá, de enxada, de cimento, de brita, de pedra. Ele não precisou de nada, de ferramenta nenhuma. Ele colocou a mão para trás e falou assim: a água é boa, faça-se água. A planta é boa, faça-se planta. Isso é bom, faça-se isso. Com a mãozinha para trás. E no 7º dia ainda sentou e descansou. E nos ensinou a mesma coisa. Ele disse: todos vocês são deuses. Você tem que saber desejar. É estudar sobre isso, descobrir como é que se faz a lei da atração. Eu chamo de fé. De acreditar que existe um Deus que me colocou aqui, que vai me suprir de tudo que é preciso. Inclusive de sabedoria, de tudo que é preciso. E tudo vem aos poucos. Tudo vem aos poucos, é tudo por mérito. Então, eu tenho que acreditar que os meus antepassados lá atrás, que são os nossos exemplos da Bíblia até hoje, eles mataram, eles roubaram, eles traíram, eles enganaram, eles cometeram todos os erros que um ser humano pode cometer, e talvez outros até pior do que cada um de nós. Mas por mérito, eles erraram, perceberam que erraram, saíram do erro e começaram a servir a Deus. Salomão foi o homem mais rico da terra. E todos eles tiveram tudo por mérito, eles mereceram. Eles mereceram. Quando você tem pisando na cabeça de um, é outra coisa. Vamos voltar à simpatia. Então, gente, assim, se você faz uma simpatia desejando mal para um casal separar, para o outro quebrar a perna, para o outro perder dinheiro, para essas coisas, você está gastando dinheiro com a matéria à toa. Porque a simpatia está aqui, no seu desejo. Então, se você desejou aquilo do fundo do seu coração, aquilo vai acontecer. Se a pessoa é agarrada com Deus, automaticamente ela tem um escudo chamado Jesus e aquilo não vai pegar nela. Pode até bater e abalar. Porque se o escudo é Jesus, vai bater e a pessoa que está atrás desse escudo pode até sentir um balanço. Mas nada ultrapassa Jesus para pegar nessa pessoa. Entende? Se você e você vai ter de volta, porque vai bater e vai voltar. Vai voltar em quem? Em ti. Entende? Vai voltar para trás, para onde veio. Então, tudo aquilo que você planta, você colhe. Se você vai fazer uma simpatia, vai dar certo. Se a pessoa é uma pessoa igual a você, que já tem facilidade, portas abertas para o mal, mais fácil, aquilo que você enviar para ela vai pegar. Essas macumbinhas, esses negócios, me desculpa quem faz, quem ganha dinheiro com isso. Cada um faz aquilo que quer. Eu não faço simpatia. Não faço. Acho que não tem necessidade. Já fiz.
Copo d'água com sal grosso, essas coisas. Eu acho que essas coisas não pegam mal para ninguém. Um copo com água ajuda até a umidificar o ar, que a gente coloca toalha para criança que tem gripe, bronquite, essas coisas. São simpatias. E naturais. Então, assim, um copo com água, essas coisas já, mas simpatia, macumba, para separar pessoas, para desejar mal para os outros, eu nunca fiz isso. Porque eu sempre tive a consciência que aquilo que eu envio vai voltar. Tá escuro, que aquilo que eu envio vai voltar para mim, entende? Então eu não faço. Então, assim, simpatia dá certo sim. Mas se for pro bem, é melhor para você porque é pro seu próprio bem também. Porque aquilo que vai até pode atingir o outro, mas ele tem um tempo para atingir. Eu vou contar para vocês um vídeo sobre uma história de uma entidade chamada Maria Padilha que veio ter comigo para me cobrar qualquer coisa que alguém tinha pedido. Isso foi há pouco tempo. Mas ela me farejou como um cão fareja. Ela me farejou e disse, eu não posso te fazer mal. É uma longa história, gente. Olha, eu tive paralisia facial, de assustada, nervoso que eu fiquei na hora. Eu tive muito medo, a porta trancou sozinha, mas em outro vídeo eu conto pra vocês. Então, assim, simpatia funciona, seja ela pro bem ou pro mal, ela vai funcionar. Mas não esquece que aquilo que você planta, você colhe e você recebe conforme você trabalhou. Se você trabalhar pro mal, aquele mal que você lança é natural, ele vai ter um tempo lá. Aquele mal ele vai, prejudica aquela pessoa, mas ele volta mais forte em você. Então ele vai te prejudicar 2 vezes mais do que prejudicou aquela pessoa, então não faça. Agora, se você precisa da matéria para se agarrar em Deus, para fazer uma simpatia para se agarrar em Deus, faça. Qual o problema? A Igreja Católica usa símbolos, as igrejas evangélicas usam símbolos, água, que é matéria, várias coisas, gente, óleo, tudo isso vem da matéria, meu Deus. E se a gente for generalizar tudo, olha, tá todo mundo lascado, ninguém é filho de Deus e ninguém tá salvo, né, gente? Então tudo aquilo que é feito com o coração em Deus é válido sim, porque o próprio Deus ensinou isso a todos lá atrás. Mas isso é até você sair da ignorância, porque quando você sai da ignorância, você vê que essas coisas já não é necessária, que basta a sua energia, basta a sua vibração, porque aquilo que você manda volta. E se não gosta do que recebe, muda a vibração do que envia. Mas não faça mal, não faça simpatias, cuidado com esse negócio aí. Gente, que eu já ouvi mulher me contando de simpatias que fazem para os outros. Meu Deus, é uma coisa horrorosa. Eu até acho graça, porque tem umas muito engraçadas. Olha, agora eu tenho que fazer a jantinha. Tenho que cuidar ali do meu pessoal. Beijoquinhas pra vocês. Espero ter respondido. Eu sou um cadinho enrolada, mas eu chego lá. Um dia eu fico boa nisso. É que, como eu disse, isso aqui não é o meu trabalho. Eu não tenho aqui papel, não tenho nada. Eu não tô lendo de lado nenhum. Tô aqui no quintal, não tô lendo de lado nenhum. No jardim, o senhor Antônio não gosta que fala quintal, não quer dizer que quintal é pequeno, dizer que isso aqui é jardim. Então vai, beijocas. Vou fazer a janta. Espero ter respondido, espero que entendam alguma coisa. Fiquem com Deus. Até uma próxima, sem roquidão.